Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estejam preparados para conhecer mais uma arqueira pertencente à classe de guardiões. Estão preparados? Então, lasca o dedo no like, porque hoje a introdução é rápida e sem enrolação. Vamos embora! Bom pessoal, antes de falar do nosso herói em questão, preciso avisá-los que é de extrema importância que vocês assistam ao primeiro vídeo que fiz da série. Se você já assistiu, apenas ignore e continue assistindo esse vídeo. Se não, pare agora mesmo e vá lá assistir. O primeiro vídeo que fiz dessa série é da Maita, que inclusive todos os jogadores vão ganhar já no começo do jogo. Mas não é só isso. Além de ser o primeiro vídeo da playlist em questão, e também se tratar de um herói que 100% dos jogadores vão ganhar, lá eu entrei em detalhes de extrema importância que só será visto nesse primeiro vídeo, como por exemplo o sistema de rankings de habilidades e o level necessário para alcançá-los. Dado o recado, agora sim, vamos ao conteúdo. Vamos começar com a perícia de personalidade de Eda, que inclusive é bem simples de entender. O primeiro ponto é a melhoria de seu ataque, que pode aumentar até 12% ao chegar no nível 5 de personalidade. Eda também realiza ataques fora de seu turno. Para isso, é necessário que um aliado ataque algum inimigo que esteja próximo a ela, podendo estar entre 4 ou 3 quarteirões. O dano causado fica entre 30% a 40%, e pode acontecer uma ou duas vezes por rodada. Tudo isso depende do nível de personalidade em que Eda se encontra. É simples assim. Seu ataque básico inicial é um ataque com todas as características comuns entre todos os arqueiros. O dano causado é de 100% e, por Eda utilizar besta, seu ataque sofre influência por obstáculos. Inclusive, todas as opções de ataque básico da Eda são assim. Sua habilidade inicial é um ataque que deve ser realizado em linha reta, com a distância de até 3 espaços. Com o inimigo selecionado, antes de realizar o ataque, Eda vai ignorar a capacidade de bloquear do inimigo, além de aumentar o dano aplicado em 20% caso o inimigo esteja com escudo. Esse ataque causa 135% de dano, consome 2 pontos de energia e não possui tempo de espera. Vamos agora às habilidades de ranking. A nossa primeira habilidade, Eda invoca uma caixa de madeira que pode ser colocada a uma célula dela. A priori, essa habilidade pode parecer inútil. Entretanto, existem duas boas utilidades para essa habilidade. A primeira é que pode te proteger de determinados ataques, afinal de contas é um obstáculo. E a segunda é a vantagem de terreno alto. Basta subir na caixa e atacar os oponentes. Essa habilidade permite Eda continuar agindo, não consome energia e sua recarga é de 4 rodadas. A nossa segunda habilidade do ranking 1 é uma habilidade do tipo passiva. Eda, ao atacar o inimigo com escudo, vai ter 30% de aumento de dano, ignorando também 40% da defesa do alvo. Partindo agora para a primeira habilidade do ranking 3. Habilidade do tipo suporte, ao utilizar, todos os aliados dentro de 3 quarteirões de distância da Eda vão causar mais 30% de dano, ter a defesa aumentada em 40% e mais 1 ponto de movimento por 2 rodadas. Essa habilidade também dissipa debuffs de interferência. Seu consumo é de 1 ponto de energia e possui recarga de 4 rodadas. Vamos para a segunda opção do ranking 3. Com essa habilidade, Eda arremessa um barril, tornando todo o terreno da área de efeito encharcado de vinho. Vale lembrar que essas áreas te causam alguns malefícios, dificultam a mobilidade e são inflamáveis. Arremessar o barril causa 20% de dano. Essa habilidade permite continuar agindo, não consome energia e sua recarga é de 4 rodadas. Chegamos ao ranking de reação, o quinto ranking. Nossa primeira opção de reação
faz com que Eda receba menos 40% de dano caso esteja a um espaço de distância de algum item de cenário. Já a nossa segunda opção de reação é um contra-ataque que causa 70% de dano. O atacante precisa estar dentro do alcance para ser contra-atacado. Esse efeito funciona uma vez por rodada. Vamos agora para o ranking 7. E a nossa primeira opção do ranking é uma habilidade do tipo suporte. Eda, antes de realizar ataque de alvo único, tem 50% de chances em aplicar redução de defesa física de 40% ao inimigo. Esse debuff dura 2 rodadas. Nossa segunda opção do ranking também é uma habilidade do tipo passiva. Com ela, Eda ganha 15% de ataque e pode mover mais 2 espaços. Para isso, Eda precisa estar a um espaço de distância de algum item de cenário. Chegamos ao ranking de ataques básicos. Nossa primeira opção de ataque básico causa 100% de dano físico, mas antes de realizar o ataque, Eda vai ignorar a capacidade de bloquear do inimigo, além de aumentar o dano aplicado em 15% caso o inimigo esteja com escudo. Já a nossa segunda opção de ataque básico, além de causar o dano de 100%, também vai dissipar 2 buffs do inimigo. Vamos agora para o ranking 11. A nossa primeira opção do ranking é a do tipo suporte. Eda, ao utilizar essa habilidade, vai restaurar 1 ponto de energia para todos os aliados no espaço de 4 quarteirões. Essa habilidade comba muito bem com a personalidade de Eda, podendo realizar mais 2 ataques de suporte e aumentando o dano desses ataques em 130%. Tudo isso durando uma rodada. Essa habilidade consome 3 pontos de energia e tem o tempo de recarga de 4 rodadas. Por fim, a última habilidade do nosso conteúdo. Eda, ao selecionar um inimigo, causa um dano base de 120%, mas também implementa 10% de dano para cada espaço de distância do alvo. Eu particularmente não vejo tanto potencial nessa habilidade, viu pessoal? O seu alcance é de 5 espaços em linha reta, não possui recarga e o consumo é de 4 pontos de energia. Tá aí pessoal, dá pra dizer que a Eda é praticamente uma caixa de ferramentas, né? Eu particularmente acho isso bem legal, um personagem cheio de recursos interessantes, com capacidades de buffar os aliados, poder ofensivo alto, principalmente contra personagens mais resistentes, habilidades de cenário para zoneamento e boa capacidade de limpar buffs dos inimigos. Afinal de contas, ela tem um ataque básico para isso e que pode ser combado com a sua personalidade. Enfim, realmente aí uma caixa de ferramentas. Não é à toa que ela se encontra na posição de T 0.5 no tier list. E como não pode faltar, tá aí as recomendações da Eda. Bom pessoal, caso seja do interesse de vocês, faça parte do meu Discord ou Instagram. Lá vocês terão acesso às recomendações de cada personagem e quero deixar bem claro que esse conteúdo não foi criado por mim, mas achei extremamente relevante. Então decidi estar passando aí para vocês. Aproveita para deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das novidades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.